Graça e paz, irmãos. Esse é o canal Pela Graça, é um canal de estudos bíblicos que eu estou iniciando. E nesse primeiro vídeo a gente vai ver uma introdução sobre as alianças de Deus. É um assunto bem importante para a gente entender a progressão das alianças de Deus e para depois para a gente entender melhor o Novo Testamento, enfim, para entender a palavra num contexto geral, para você ter um entendimento melhor, ter uma teologia bíblica melhor. É muito importante você entender todas essas alianças. E nesse estudo a gente vai ver essa aliança com Adão, depois a aliança com Noé, depois a aliança com Abraão, depois a aliança com Israel através de Moisés, aliança com Davi, até chegar finalmente na nova aliança com Cristo. E nesse primeiro vídeo, então, eu vou fazer uma introdução, ver um pouquinho de cada uma, um resuminho, para apresentar como que vai ser os estudos. E aí, a partir dos próximos vídeos, a gente vai ver cada aliança separadamente, fazendo um estudo a fundo em cada aliança. Então é isso, vamos lá, vamos começar o estudo. Então as alianças, a gente tem dois tipos de alianças. A gente tem as alianças condicionais e as alianças incondicionais. O que é uma aliança condicional? Uma aliança condicional é quando está condicionado ao outro obedecer ou fazer alguma coisa para que a minha promessa tenha validade. Por exemplo, eu prometo isso para você se você fizer aquilo. Se você não fizer aquilo, você não vai ter a promessa ou a bênção. Isso é uma aliança condicional. Existem também as alianças incondicionais. Uma aliança incondicional é o seguinte: a promessa que eu fizer para você é independente se você obedecer ou não. Eu estou te prometendo aquilo, independente do que você fizer. Isso é uma aliança incondicional. Existem esses dois tipos de aliança que a gente vai trabalhar, vou entrar mais a fundo, explicar certinho no estudo mesmo das alianças. E as 6 alianças que a gente vai estudar, que são as 6 principais alianças na palavra, vão ser as alianças com Adão, depois a aliança com Noé, depois a aliança com Abraão, depois a aliança com Israel, através de Moisés, depois a aliança com Davi e, por fim, a nova aliança em Cristo, né, com Cristo. E todas essas alianças são muito importantes para a gente entender a progressão dessas alianças, a progressão do plano de Deus, para a gente ter um entendimento bom da palavra, ter uma boa teologia bíblica para você entender o que está acontecendo. Existe uma 7ª aliança, que muitas pessoas consideram uma 7ª aliança, que é a aliança palestina. Os dispensacionalistas, eles consideram essa aliança palestina, mas aqui, ao decorrer dos estudos, a gente vai fazer um estudo para ver mesmo se essa aliança palestina, ela realmente é uma aliança separada ou se ela não é uma aliança separada. No estudo, não vou ter como explicar isso agora. Mas para entender isso que eu falei sobre se uma aliança é ou não é uma aliança nova, a gente vai ter que buscar onde? No hebraico. Lembra que eu falei que a língua hebraica era muito importante? No hebraico, sempre que você, na sua Bíblia em português, você lê que Deus fez uma aliança, tá lá, e Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus fez uma aliança com Noé. Para nós está escrito fez uma aliança. Então você vai ler que ele fez uma aliança. Mas no hebraico existem diferenças nas palavras, e dois termos hebraicos muito importantes para se entender isso. Um é, primeiro de tudo eu vou falar, a palavra aliança em hebraico é berit. Berit é aliança em hebraico. E 2 termos importantes para a gente entender. Um é karat berit e outra é rekim berit. No estudo a gente vai se aprofundar nisso, mas são 2 termos diferentes que significam coisas diferentes. E sempre que você lê na sua Bíblia que Deus fez uma aliança, algumas vezes no hebraico vai estar escrito karat berit. Em outros textos vão estar rekim berit. E esses dois termos significam coisas diferentes. É por isso que às vezes pode existir interpretações erradas. E a gente vai estudar isso mais para frente nos estudos. Então eu vou começar. A primeira aliança que a gente vai ver vai ser a aliança com Adão. E existe uma controvérsia também
entre os teólogos, entre os estudiosos da Bíblia, porque a primeira vez que aparece a palavra berit na palavra, ou seja, aliança, a primeira vez que aparece na palavra de Deus que Deus fez uma aliança com alguém é com Noé, em Gênesis 6. Mas então muitas pessoas, alguns teólogos, eles não consideram que com Adão foi uma aliança, que a primeira aliança foi com Noé. Mas a gente vai ver que, estudando, fazendo estudos, que implicitamente Deus teve uma aliança com Adão, que é a aliança da criação. E isso me parece até óbvio, não é porque não está escrito a palavra aliança ali que não teve uma aliança, e a gente vai ver isso no estudo. E para entender isso mais a fundo, a gente vai estudar bastante, a gente vai fazer um estudinho em Gênesis 1, de 26 a 28, que está ali a aliança que Deus fez com Adão. A segunda aliança que Deus fez foi com Noé. E essa aliança com Noé é importante porque aqui a gente já vai começar a ter que entender essas expressões que eu expliquei ali no início, Requiem Berit e Karat Berit. É interessante, curioso, que a aliança que Deus fez com Noé, ele usa o termo Requiem Berit, que não é uma iniciação de uma aliança nova. Ou seja, o que dá a entender é que Deus não iniciou uma aliança nova com Noé. Ele estava simplesmente reafirmando a aliança que ele fez com Adão. E quais são os argumentos que ajudam a gente a entender isso? Por exemplo, se a gente vê Gênesis 1, 26 a 28, que foi a aliança que Deus fez com Adão, e a gente vê Gênesis 9, 1 até o versículo 3, que é a aliança que Deus fez com Noé, se você comparar esses dois textos, eles são praticamente iguais. Para Adão, Deus fala, frutifique-se, multiplique-se e domine sobre os animais da terra. E para Noé, em Gênesis 9, ele fala exatamente a mesma coisa. Frutifique, multiplique-se e domine sobre os animais da terra. Então, se a gente pegar as alianças e entender as alianças, a gente vai ver que Noé, ele pode ser considerado um novo Adão. Porque teve a criação, a queda, Adão e Eva, teve a queda, Deus manda o dilúvio, extermina toda aquela criação para começar de novo, e começa com Noé e a família de Noé, e dá exatamente a mesma orientação. Frutifica, multiplica, ele começa de novo com Noé. E aqui já pegando um gancho para outro estudo que a gente vai ver mais para frente sobre as duas casas, mas é importante frisar, é que essa palavra frutifique-se, que ele fala para Adão, que ele fala para Noé, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai falar para Abraão, para Isaac, para Jacó. Em hebraico é a palavra pará. E essa palavra, ela é a raiz da palavra Efraim. E isso vai ter muito significado quando a gente chegar no estudo das duas casas de Israel. Eu não vou explicar muito agora, vocês vão ter que assistir os estudos para entender. Mas se você for ver em Gênesis 48, você vai ver que essa bênção de frutificar vai cair sobre Efraim. Então, e já está desde Adão essa promessa. E por isso que é importante a gente ir entendendo todas as alianças e toda a progressão da Bíblia, que vai abrir um entendimento e revelações muito importantes para a gente. Então, fazendo um resumo aqui da aliança de Adão, aliança com Noé, Deus ele faz essa aliança com Adão e a gente sabe que dá tudo errado. A descendência de Adão, ela é corrupta, ela é imoral. Então Deus manda um dilúvio, extermina com tudo e ele vai fazer um novo começo com Noé. Mas a descendência de Noé, ela também se torna corrupta, ela também se torna imoral, até que a gente chega no episódio da Torre de Babel. Quando a gente chega no episódio da Torre de Babel, como Deus tinha prometido depois do dilúvio que ele nunca mais ia destruir, até Deus dar o sinal da aliança, que é o arco-íris, ele tinha prometido que nunca mais ia destruir, mas chega na Torre de Babel e Deus tem que intervir de novo. Ele interveio aquela vez, mandou o dilúvio, ele tinha que intervir, porque a população, o mundo estava corrupto e imoral, estava tentando chegar a Deus através da Torre de Babel, então ele teve que intervir de novo
e ele confundiu as línguas para dar uma freada e para os povos se espalharem. E assim como Adão ele caiu em vergonha quando teve a queda, a vergonha da nudez, que eles estavam em vergonha porque eles estavam nus, do mesmo jeito aconteceu também com Noé, que é o novo Adão. Teve a vergonha da nudez quando ele se embebedou e os seus filhos e o filho dele, Sem, veio e teve que cobrir ele. Então Sem, aqui ele já está fazendo, lembra que eu falei que a gente ia fazer sempre encontrando Cristo no Antigo Testamento? Sem aqui ele já é uma figura de Cristo, porque ele está cobrindo a vergonha do seu pai. Assim como quando Adão teve a queda e estava em vergonha da nudez, Deus cobriu ele com pele de animais, que também é uma figura do sacrifício de Cristo. Então tem várias figuras de Cristo que a gente vai vendo no decorrer do estudo. Então, da descendência de Sem, que foi quem cobriu a vergonha do seu pai, a gente vê que Deus ele chama Abraão. E Abraão ele é a solução de Deus, ele é a solução que Deus encontrou. Retomando ali, então, Deus faz uma aliança com Adão, e Adão tem a queda, corrupção, imoralidade, Deus tem que intervir e mandar o dilúvio. Ele recomeça com Noé. Não dá certo de novo. Corrupção, imoralidade, Torre de Babel. Essas duas primeiras alianças, a gente vê que Deus ele deixou na mão do homem. Ele teve a criação, deixou na mão de Adão, corrupção. Ele começa de novo com Noé, não dá certo de novo, corrupção. E através das alianças, Deus está testemunhando para a gente que ele poderia ter mandado 50 dilúvios e começado de novo 50 vezes, 100 vezes, infinitas vezes, e a gente nunca, pelas nossas forças, a gente nunca ia conseguir ser salvos. A gente nunca ia conseguir ser justos, porque a nossa natureza ela é corrupta. E o que Deus faz com Abraão? Já testemunhando isso, ele chama Abraão e ele faz uma aliança incondicional agora com Abraão. A aliança com Abraão ela é incondicional. Ela está em Gênesis 12. E a gente vai ver que Deus faz uma promessa para Abraão e ele não fala que se você fizer isso, essa promessa vai se cumprir, se você não fizer isso, essa promessa não vai se cumprir. Ele dá a promessa para Abraão incondicionalmente, vai acontecer isso. E essa promessa é que a descendência de Abraão vai abençoar todas as famílias da terra. Então isso é independente do que acontecesse, isso é da parte de Deus, isso é uma promessa de Deus para a gente. E a gente tem que entender essas coisas, como essa aliança é incondicional, para a gente entender as outras alianças e entender a obra de salvação de Cristo. Então ele chama Abraão, faz essa aliança incondicional com Abraão, e aqui a gente vê mais uma vez um novo começo. Apesar de que dessa vez Deus não destruiu toda a humanidade para começar do zero de novo, mas é um novo começo com Abraão, nessa aliança incondicional, e agora já vai começar o plano de salvação desde aqui com Abraão. E a gente vai ver que assim como foi dada uma ordem para Adão, para frutificar, multiplicar e dominar sobre a terra, assim como foi dada a mesma ordem para Noé, a gente vai ver que essa ordem de frutificar e multiplicar vai ser dada também para Abraão. A gente vai ver que ela vai ser dada para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eu vou só citar os textos aqui. Para Abraão está em Gênesis 17, para Isaac está em Gênesis 26 e para Jacó está em Gênesis 28 e Gênesis 35. Essas promessas de frutificar e multiplicar. E ainda depois, por último, a gente vai ver lá em Gênesis 48 que essa promessa que começou lá com Adão, na criação, em Gênesis 1, ela vai cair sobre Efraim. Em Gênesis 48, 19, ele vai cair sobre Efraim. E, já pegando esse gancho, entender isso é muito importante para se entender as duas casas de Israel, que a gente vai estudar bastante no canal. Então é por isso que tanto Noé como Abraão, eles podem ser considerados, vamos dizer assim, um novo Adão, porque sempre Deus foi fazendo novos inícios e colocando para começar o seu plano.
E entendendo isso, que eles podem ser considerados novos Adãos, a gente vai entender de onde Paulo chegou ao entendimento de que Cristo era o último Adão. Em 1 Coríntios 15, 45, Paulo diz que Cristo era o último Adão. E ele chegou ao entendimento entendendo essas coisas, que foram tendo novos Adões na criação, no plano de Deus, mas que Cristo ele era o último, ele era o definitivo, aquele que ia cumprir todas as coisas. Foi entendendo essas coisas que Paulo chegou a esse entendimento. Então, a próxima aliança que a gente vai ver é a aliança mosaica, que ela é a aliança que Deus fez com o povo de Israel através de Moisés. Então, a gente tem depois da história ali de Jacó, dos 12 filhos, a gente tem a situação que eles ficam 400 anos escravos no Egito, e então Deus ele intervém e vai libertar o seu povo do Egito. E essa aliança, a aliança mosaica, é a aliança que a gente conhece como a antiga aliança. A aliança que todo mundo está familiarizado, mas como a gente viu, já teve 3 alianças antes disso, e vai ter mais uma depois com Davi, antes da nova. Então a maioria das pessoas acha que era a antiga aliança e a nova aliança, mas para se entender a palavra, a gente tem outras alianças que são muito importantes nesse entendimento. Então a gente viu que através de Abraão, Deus ele prometeu abençoar todas as famílias da terra, e isso vai ser feito através de Israel. É por isso que Deus faz essa aliança com Israel. Ele vai abençoar todas as famílias da terra através de Israel, que está conectada com aquela aliança incondicional com Abraão, que são os descendentes de Abraão. Lembra que a descendência de Abraão, que através da descendência de Abraão ele ia abençoar todas as famílias da terra? Então, é através de Israel. No plano de Deus, Deus fez uma aliança com esse povo, Israel, que também é considerado um novo Adão. Israel também aponta para um novo Adão, e ele aponta para o verdadeiro Israel, que é quem? Cristo. Cristo ele é o verdadeiro Adão, ele é o verdadeiro Israel, é ele que trouxe a solução, ele que trouxe a salvação para a morte, para o pecado, que foi trazido pelo primeiro Adão. Então isso tudo está relacionado a essa aliança. Nessa é a aliança que é dada os 10 mandamentos, essa é a aliança que é introduzido o tabernáculo, as festas, que a gente vai estudar bastante. Então essa é uma aliança muito importante e a gente vai estudar bastante sobre ela nos estudos mesmo. Aqui é só um resuminho. E a base dessa aliança está em Êxodo 19, versículos 5 e 6, é onde está a base dessa aliança. E apesar dessa aliança ser uma aliança condicional, lembra que eu falei que a aliança com Abraão ela era incondicional. Já a aliança com Israel, ela é condicional. Ou seja, Deus dá uma promessa e eles teriam que cumprir, fazer algo. Mas isso não significa, não é que por essa aliança ser incondicional, isso não significa que Deus, por Israel ter desobedecido, ele deixou Israel de lado e escolheu um novo povo. Não quero mais eles porque eles não obedeceram, agora eu vou escolher um povo novo. E isso não é assim que significa, a gente nos estudos vai entender isso. A próxima aliança que a gente vai ver é a aliança com Davi. E a aliança com Davi ela é muito importante porque introduz em Israel o princípio da monarquia. Ou seja, agora Israel vai ter um rei soberano que vai reinar sobre Israel. E isso também já está mostrando aí uma figura de Cristo, que ele é o rei que vai reinar sobre o seu povo eternamente. E as principais passagens que a gente vai ver sobre a aliança com Davi vão estar em 2 Samuel 7, em 1 Crônicas 17 e em Salmo 89. E aí então a gente vai chegar na aliança principal, que é a nova aliança em Cristo, que cumpre todas as outras alianças. E a gente vai ter muita coisa para falar aqui, a gente vai entrar no Novo Testamento, muita coisa no Novo Testamento para explicar, é muita coisa sobre a nova aliança. Mas agora a gente tem o último Adão, o verdadeiro Adão, aquele que cumpre todas as coisas. E a verdadeira descendência de Abraão. Lembra que na aliança com Abraão, a descendência dele ia abençoar todas as famílias da terra? A descendência dele é Cristo, ele é a verdadeira descendência. Isso está em Gálatas 3:19. Ele é o verdadeiro Israel, ele é a verdadeira descendência de Abraão, ele é o verdadeiro rei. Tudo se cumpre em Cristo.
Então, a nova aliança, ela está profetizada em Jeremias 31, de 31 a 33. E uma coisa muito importante, se você for ler Jeremias 31, você pode ir lá abrir Jeremias 31, de 31 a 33 agora, e você vai ver que a nova aliança ela é feita entre a casa de Israel e a casa de Judá. E isso tem a ver com as duas casas de Israel que a gente vai estudar aqui no canal. E na verdade esses estudos, o estudo da aliança, o estudo das festas, o estudo do tabernáculo, o estudo das duas casas, eles não são estudos separados. A Bíblia tem vários temas separados que a gente vai estudando separadamente. Ela é uma história completa, única. Deus tem um só propósito, Deus tem um só povo. E a gente não pode ficar muito separando essas coisas, mas nos estudos a gente vai ter que separar para ficar mais fácil de entender. Mas depois, quando você unir tudo, você vai começar a entender melhor quão maravilhosa é a palavra de Deus e a salvação de Cristo. Então é isso, irmãos, para o primeiro vídeo. Foi só uma introdução de tudo que a gente vai ver agora sobre as alianças. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou e quer continuar a entender mais sobre todos esses assuntos, todas essas alianças, compartilhe o vídeo, curte o canal, que aí você vai receber as notificações dos vídeos novos que vão chegar no canal. Não vai perder nenhum dos vídeos. E é isso aí. Agora, nos próximos vídeos, eu vou entrar em cada aliança específica, separadamente, para a gente entender o plano de Deus de uma maneira mais impressionante do que a gente já conhece. Tem muita coisa na palavra que a gente não entende, e eu acredito que vendo esses estudos vai abrir o entendimento de muitas coisas interessantes. É isso aí, fiquem com Deus.